Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira previdenciária. E, como de praxe, gostamos de saber de onde estão assistindo. A gente fica muito feliz de saber que todo o Brasil fez inscrição, muitos estudantes, advogados, médicos. Agradecemos muito a presença de todos. Boa noite, Gerlane, de Recife. Estamos aguardando o pessoal chegar. Boa noite, Maria de Conceição. De onde você é? Elisa, Ednilson, o Elbert, boa noite. Esperar o pessoal chegar para a gente começar. BH, minha terrinha. Estava aí até terça. Anderson Leite, de Taubaté, longe. Maria Rosemary, boa noite. Já podemos começar? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer a presença do Dr. Neto, de ter graciosamente aceito o nosso convite, estar aqui essa noite para falar sobre um tema tão importante para a advocacia previdenciária. Mas antes que eu passe a palavra para você, eu vou passar para a Roberta, para dar os recadinhos. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos virtualmente à subseção da OAB de Pindamonhangaba. Desejo que todos vocês aproveitem bastante esse evento. Quem já teve a oportunidade de ouvir o Neto sabe o tanto de conhecimento que ele tem para nos ensinar. E sempre que eu ouço, e olha que são muitas vezes, eu sempre saio com novidades, saio com ideias novas, com replanejamento das minhas atuações aqui no escritório, então é bem bacana, aproveitem. Quando as pessoas leem esses temas relacionados à NR, né, Neto, muitas vezes acham que a NR não tem nada a ver com a questão previdenciária, não quero nem saber, isso daí é quem trabalha com eu sou só previdenciarista e eu não quero nem saber disso. Mas no final das contas, as NRs dão bastante subsídios para a gente trabalhar, né, Neto? E hoje o Neto vai expor isso para a gente. Neto, muito obrigada pela sua presença. Para todos os participantes de hoje, nós temos uma novidade. Ao final do evento, nós faremos um sorteio do livro do professor Neto. O título do livro é Perícia Médica, Visão Trabalhista e Previdenciária. É um livro sensacional. Estou sem o meu aqui em mão, senão eu até mostraria para vocês a capa. E a doutora Adriana vai colocar aqui no chat para vocês um link para vocês preencherem o nome para concorrer ao sorteio ao final da live, e só vai ganhar quem estiver presente aqui até o final. E além disso, a editora Lujur, que é a mesma editora que publicou o livro do professor, isso, a Adriana colocou ali a capa do livro. A editora, ela disponibilizou um cupom de desconto, ela está oferecendo 10% de desconto na aquisição de qualquer livro. Então, eu aproveito e faço convite para vocês prestigiarem a editora, especialmente prestigiarem o nosso palestrante aqui de hoje, adquirindo a obra dele. Tenham todos um excelente evento. Obrigada, Roberta. Igual a Roberta falou, sempre ouvindo o Neto, a gente sempre tem algo a agregar. É o meu sonho de consumo, é médico e advogado, então, assim, facilita. A linguagem é bem acessível, né? Então, para nós que às vezes lemos um laudo, e toda vez que eu leio um laudo, eu lembro do que o Neto fala, do que ele ensina, é muito interessante. Então, o tema de hoje são as novas NRs e a repercussão previdenciária, com o Dr. João Batista Alves Neto, como eu disse, é advogado, médico, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNSA da Argentina, mestre em bioética, professor e coordenador de curso de pós-graduação do INEPREV, diretor do Instituto Paulista de Segurança e Saúde do Trabalho, onde ele assistia
faz assistência técnica, né, nas áreas trabalhistas, civil e previdenciária, e ele é nosso colega de comissão, né, ele é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. Obrigada, Neto, bem-vindo, está com a palavra. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Adriana e a Roberta pelo convite, à OAB de Pindamonhangaba, Comissão de Direito Previdenciário, de poder estar vindo aqui mais uma vez para a gente discutir esses temas relativos a que envolvem a questão médica, né, de meio ambiente de trabalho e suas repercussões dentro do direito previdenciário. É muito importante que o advogado ele tenha essa mente aberta, né, para essas outras questões, porque isso agrega valor ao trabalho, né? Então, quanto mais conhecimento você adquire dessas outras áreas, você acaba se qualificando mais e prestando um serviço melhor para o seu cliente, né? Que eu acho que no final é o objetivo do advogado, né? Conseguir prestar um serviço de melhor qualidade, buscando no Poder Judiciário ou na via administrativa o reconhecimento de um direito que foi negado ali para o seu cliente, principalmente a gente tratando aqui, quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, normas regulamentadoras, principalmente os benefícios por incapacidade e a aposentadoria especial, né? Acho que são esses dois os principais temas que vão estar envolvidos com essa questão das normas regulamentadoras, tá? A gente tem que saber que a norma regulamentadora ela sofreu alterações recentes nas suas redações, então por isso, inclusive, de ter essa discussão, né? Então alguém que pode estar assistindo vai falar, mas norma regulamentadora de novo, né? Uma coisa lá, portaria 3214/78, lá de 1978, né? Quem fazia essas normas era o Ministério do Trabalho, nem existe mais Ministério do Trabalho, e vai falar disso. Então, a gente precisa se atualizar porque houveram modificações ao longo do tempo, né, várias modificações, né, ocorreram ao longo dos anos e recentemente houve uma modificação muito grande. Tá? A gente pode equiparar as alterações que nós tivemos hoje nas normas regulamentadoras às que foram feitas em 1994. Lá em 1994, houveram alterações através de algumas portarias do Ministério do Trabalho que mudou muito o jeito como se encarava a questão de saúde e segurança do trabalho, principalmente a questão do PPRA e do PCMSO, que eu acho que são os principais documentos que as pessoas estão habituadas no seu dia a dia, seja no direito previdenciário, seja no direito do trabalho. E essa questão que a Roberta colocou é verdade. Às vezes as pessoas falam assim, mas isso é norma trabalhista, né? Que tem a ver com direito previdenciário? Tem tudo a ver, né? Eu até brinco, falo que para mim são irmãos siameses, né? Não tem como você separar o direito do trabalho do direito previdenciário, porque um gera repercussão no outro, né? Muitas vezes você tem uma decisão trabalhista que gera repercussão previdenciária, você tem uma decisão previdenciária que gera repercussão trabalhista. Você, para conceder um direito trabalhista, você tem que ir na legislação previdenciária, né? E para você conceder um direito previdenciário, você tem que ir na legislação trabalhista. Então, não tem como a gente separar esses dois temas, né? Então, por isso que o advogado ele tem que estar atualizado sobre tudo que está acontecendo, porque a gente está falando de relação de trabalho, né? Então, a gente tem que estar acompanhando isso. Por que eu digo que é uma grande revolução, né, o que aconteceu? Passou meio desapercebido por causa da pandemia. Porque essas portarias elas foram publicadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que hoje é quem é responsável por legislar em relação a isso, né, com a extinção do Ministério do Trabalho, é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho que passou a fazer isso, do Ministério da Economia. Nós temos uma sigla, né, que é a Comissão Tripartite Permanente, que é quem faz a redação dessas normas, onde você tem uma participação do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, né, patronal e trabalhadores, e houve uma publicação de algumas normas em março. Só que aí veio a pandemia e ninguém falou mais nada, porque a pandemia atropelou tudo, né? Não tem outra coisa, não se fala de outra coisa a não ser Covid-19
há quase 10 meses, não, um pouquinho menos, 9 meses. Não se fala de outra coisa. Inclusive no mundo do trabalho, no direito previdenciário, agências fechadas, benefício, antecipação de benefício, aquela história toda que vocês já sabem. E passou batido, né? Só que a gente tem que começar a abrir o olho, porque a pandemia uma hora vai passar e essa legislação vai ficar. Qual foi a grande alteração que a gente teve? Para vocês saberem, ela não teve eficácia imediata, houve quando da publicação, ela entraria em vigor em março do ano que vem, ia ter aí um vacatio legis de 1 ano, só que isso já foi prorrogado, tá? E a gente só vai ter a vigência dessas normas a partir do 2º semestre do ano que vem. Em razão da própria pandemia de Covid-19, o governo optou por não aplicar as normas novas em março, né? Que seria completaria 1 ano da sua publicação. Então vai passar a ser utilizada a partir de agosto do ano que vem, de agosto de 2021. E qual que é a grande mudança? E aí eu vou primeiro falar das mudanças para depois a gente abordar a questão da repercussão no direito previdenciário. A grande mudança é de conceito. Qual é a mudança conceitual que a gente tem nas normas regulamentadoras que vai mudar? E eu entendo que vai ser, eu espero que seja uma revolução. Num primeiro momento, a gente poderia imaginar o seguinte: nós estamos falando de um governo que é um governo de direito, não vou entrar em questão política, tá? Mas o primeiro pensamento que você teria é um governo de direita, é um governo pró-patrão, é um governo... Então, provavelmente, as normas regulamentadoras, elas vão, vamos dizer assim, desregulamentar, né? Eu vou ter facilidades, eu vou piorar a proteção ao trabalhador e não sei o quê, não sei o quê. Num primeiro momento, a gente poderia ter esse pensamento, mas se a gente for ver a redação das normas regulamentadoras, não é por aí, tá? Por incrível que pareça, não foi isso que aconteceu. Ao contrário, se elas forem aplicadas corretamente, esse é um grande problema que a gente tem no Brasil, né? A gente fala lei que pega, lei que não pega, né? O que para mim parece um absurdo, porque não pode ter lei que pega e lei que não pega. Se é lei, tem que ser cumprida, né? Se for seguido o que está na sua redação, ela aumenta a proteção ao trabalhador. Por quê? Qual que é a mudança conceitual? Hoje, nós temos 37 normas regulamentadoras, que são as famosas NRs, que até é o título do que a gente está discutindo, né? Normas regulamentadoras. Nós temos 37 normas regulamentadoras. Em vigência, 36. Por que em vigência 36? Porque teve uma que foi revogada, que é que falava sobre inspeção prévia, que era uma norma que não tinha aplicação na prática, que seria o seguinte: antes de eu abrir o meu estabelecimento, eu chamaria para uma inspeção prévia. O governo não tem nem fiscalização, não tem nem pessoal suficiente para cumprir esse tipo de... Então o governo achou por revogar. Isso foi revogado no governo Bolsonaro, tá? Então houve a revogação da NR, que tratava desse tema de inspeção prévia. Então nós temos 37 com 36 vigentes. O que acontecia? A gente via isso muito. E aí o advogado, mesmo o advogado que não atua por empresa, atuando por segurado ou por trabalhador em reclamatória trabalhista, ele já deve ter observado isso. Nós tínhamos documentos muito separados e documentos que às vezes não, vamos dizer assim, não batiam, né? Não, usar um termo bem... Não batia. Então, por exemplo, você pegava um PCMSO de uma empresa, foi um médico que fez. Só que aquele médico, ele deveria ter conversado com o engenheiro. Porque qual que é a ideia, né? Quando eu falo de NR9, NR7, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu tenho que proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Então eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que monitorar este ambiente de trabalho e eu tenho que monitorar a saúde do trabalhador, para verificar se aquele ambiente de trabalho não está causando algum tipo de doença para esse trabalhador. Então, nós chamamos isso de monitoramento ambiental e monitoramento biológico. Eu monitoro o ambiente e eu monitoro a biologia, a pessoa, para verificar se tem efeitos de exposição ocupacional. Com qual objetivo? Objetivos de prevenção. Por que eu faço os exames ocupacionais? Porque a ideia é prevenir. Então, se eu detecto
que o indivíduo está tendo exposição a chumbo, eu tenho que atuar para que eu não permita que ele tenha uma intoxicação por chumbo, que ele desenvolva uma doença por causa da exposição ao chumbo. Então eu vou fazer dosagem de chumbo no sangue, ou não, para quê? Para verificar, será que ele está sendo exposto? E assim para vários agentes, então solventes, ruído, por isso que eu faço audiometria, Lerdort, então eu vou fazer o exame ocupacional periódico, porque a ideia é o quê? O cara começou com uma queixa de ombro. O que eu tenho que ter de gestão, né? Eu vou ter que verificar o que está acontecendo naquele setor de trabalho. Se eu tiver lá 10 trabalhadores com queixa de ombro no mesmo setor, isso tem que me acender um alerta, tem alguma coisa errada ali, eu tenho que atuar, evitando que tenha um prejuízo maior. Tá? Só que na prática, esses documentos eles eram, vamos dizer assim, eles não se conversavam. Por isso que eu falei que eles não batiam. Eles eram feitos separadamente. Então era assim, o médico do trabalho faz o PCMSO, o engenheiro de segurança faz o PPRA, aí você contrata não sei quem, um fisioterapeuta para fazer a avaliação ergonômica, e a empresa vai produzindo um monte de documento que não serve para nada. Por quê? Porque são documentos burocráticos, documentos que não levam a empresa a nenhuma ação e documentos que são engavetados. Não tem como eu tapar o sol com a peneira, né? O sol com a peneira. Na prática, muitas empresas faziam esses documentos de forma protocolar. Eu faço o documento, tenho aqui um PPRA, guardo na gaveta. Eu faço um PCMSO, tenho aqui, guardo na gaveta. Eu fiz uma análise ergonômica, que lindo, guardo na gaveta. E eu não faço nada com aquela informação, né? Isso é o que acontecia na prática, tá? Grande parte das empresas fazem esses documentos de forma obrigatória, ou porque passaram por uma fiscalização, ou porque o sindicato cobra, ou porque passaram por alguma reclamatória trabalhista, ou por vários motivos, né? E para o direito previdenciário, nós temos o que em relação a isso? E aí eu vou falar mais à frente. Nós temos que, grande parte, por exemplo, a aposentadoria especial, a gente vai utilizar as normas, né? Ela remete para as normas regulamentadoras em muitos casos. O preenchimento do PPP, em grande parte das empresas, as empresas não têm LTCAT e elas usam o PPRA como base para fazer o preenchimento do PPP. E a IN 77, ela autoriza, né? Ela fala que na ausência do LTCAT pode ser utilizado o PPRA em substituição. Então, esses documentos eles têm uma importância previdenciária. Quando eu vou falar de reabilitação profissional, quando eu vou falar de um benefício por incapacidade, tudo isso. Então, eu tinha esses documentos todos separados. Vamos dizer assim, não era para ser desta forma. Teoricamente, haveria necessidade de ter uma gestão global, mas isso não estava estabelecido na legislação. Algumas empresas começam a perceber que a gestão ela é mais eficaz e ela traz um benefício para a empresa, a gente sempre fala disso, né? Até em pós-graduação de Direito Previdenciário Empresário a gente fala dessa questão, o custo trabalhista, o custo previdenciário e o custo fiscal de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, então é muito grande. Então algumas empresas começaram a perceber que valia a pena mudar esse conceito e fazer além do que estava na legislação. Não fazer esses documentos se engavetar, mas efetivamente fazer um controle da saúde e segurança dos seus trabalhadores. Tá? Só que isso não é fácil de convencer. Por quê? Porque às vezes quem está na direção da empresa ele vai ter um pensamento mais imediatista. Ele não vai pensar a longo prazo. Então ele vai falar assim, quanto que isso me custa? E aí isso às vezes não é visto como investimento, pensando que daqui a 10 anos eu vou ter um passivo trabalhista que pagaria todo aquele investimento que eu fiz anterior. Com uma ação trabalhista eu teria feito análise ergonômica da fábrica inteira durante 30 anos. Então, assim, muitas vezes não tem essa visão. E aí a gente vem com esse novo conceito que são as normas novas. O que foi mudado de efetivo? Nós tivemos a publicação de uma nova NR7, de uma nova NR9, tá? Que é o PCMSO e o PPRA, tá certo? E o principal é a publicação de um anexo da NR1 que trata do Programa de Gerenciamento de Risco, que é chamado de
a sigla, isso é bom o advogado já ir se acostumando, porque vai passar a falar muito isso em relação ao ambiente de trabalho. PGR. E uma outra sigla que vocês podem ouvir é GRO, que é Gerenciamento de Risco Ocupacional, né? PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, Gestão de Risco Ocupacional. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos entrar num conceito, e agora está na norma, então não vai ser uma coisa assim, a gente via isso nas multinacionais, em grandes empresas. Não, agora eu tenho na norma estabelecido que a empresa tem que fazer o gerenciamento do seu risco ocupacional, tá? Se isso vai ser efetivo ou não, o tempo vai dizer. Mas é uma oportunidade que as empresas têm que aproveitar para melhorar a sua gestão, né? Então hoje isso é um tema muito na moda, né? Se você for falar, tem que fazer a gestão, tem que fazer a gestão. Então agora as NRs, elas trazem esse conceito de gestão. O que é essa gestão? É ter um programa maior aonde eu abarco todas as normas regulamentadoras, tá? E aí, o que eles trazem, o que a gente tem de novidade? A gente tem de novidade porque na NR1 eu trago um conceito que não existia anteriormente, que é o chamado inventário de risco. Esse documento, para o advogado previdenciarista, vai ser muito importante, eu vou falar depois, guardem essa palavra, inventário de risco. E eu vou ter o chamado plano de ação. Esses dois documentos, eles são obrigatórios no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco. Inventário de risco e plano de ação. O que significa isso? Eu preciso identificar o risco que existe no ambiente de trabalho, classificar o risco, tá? E, além disso, montar um plano de ação. O que eu faço diante daquela informação? Tá? Então, eu vou sair de uma fase de que eu identifico o risco só e não faço nada com a informação, engaveto o risco. É importantíssimo que você entenda esse conceito, porque agora, quando você for pedir, por exemplo, um documento na empresa, por isso que eu falei dessa mudança, e o advogado tem que começar a abrir o olho para isso. Quando eu for agora numa empresa, por exemplo, eu quero documento sobre o ambiente de trabalho, você não vai mais falar em pedir um PPRA, porque a NR9 não tem mais PPRA. Olha que interessante, o PPRA ele deixa de existir. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deixa de existir quando entrar em vigência a nova NR9. A NR9 ela vai passar a ser um documento específico tratando só dos métodos de avaliação. Então eu vou ter lá na NR9 tratando de como avaliar o ruído, de como avaliar o calor, de como avaliar a vibração e etc, etc, etc. Tá? Então eu não tenho mais um PPRA, um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele sempre, se você pegar na maior parte das empresas, eu vou ter apenas 3 riscos. E era o que estava escrito na redação da NR9. Eu vou ter o chamado risco físico, risco químico e risco biológico. Agora, neste conceito de gestão do risco, eu introduzo alguns outros riscos, como o risco de acidente, né, os riscos mecânicos e o risco ergonômico. O risco ergonômico ele é incluído nesse inventário de risco. Tá? Então, por isso que eu falei, há uma integração maior entre as normas. O PCMSO, ele continua existindo, ele não deixa de existir. Há mudanças na NR7. Principalmente, acho que a principal mudança é no relatório anual. O que é esse relatório anual, pessoal? Eu não sei se vocês já viram, é muito difícil. Aí seria mais quem atua em empresa mesmo, porque geralmente as empresas não publicam isso e dificilmente isso vai para um processo. Mas a NR7 ela estabelece que anualmente todas as empresas, o médico tem que fazer um relatório das ações que ele fez durante o ano. Hoje esse relatório é da seguinte forma: eu vou lá, separo para o setor e função, coloco todos os exames ocupacionais que eu realizei neste ano e digo quais exames ocupacionais eu pretendo realizar no ano que vem.
E aí eu digo se os exames estão normais e anormais. Eu não identifico o trabalhador por questões de sigilo, mas eu falo assim, eu tenho uma fábrica que tem um setor de estamparia. Então eu falo, no setor de estamparia, eu realizei 20 audiometrias, 18 estavam normais e 2 estavam anormais. No setor de estamparia, eu fiz tantos exames e estava assim assado. Então, eu coloco isso nesse relatório anual. Qual que é a mudança do relatório anual para a nova redação da NR7? Na nova redação da NR7, eu vou ter que fazer uma análise dos resultados. Hoje eu não tenho o que fazer. Hoje eu só indico, está normal, está anormal. A nova redação ela exige do médico do trabalho que ele faça uma análise do resultado e que, inclusive, ele adote indicadores. Que indicadores? Eu posso usar o indicador que eu quiser, mas eu tenho que verificar ao longo do tempo se está havendo uma piora ou uma melhora da saúde dos trabalhadores. Então eu posso utilizar como indicador, por exemplo, o absenteísmo. Eu posso utilizar como indicador afastamentos previdenciários, o tipo de benefício concedido. Em 2018, eu tive 20 auxílios incapacidade temporária, uma aposentadoria por incapacidade permanente e um auxílio acidente. Em 2020, em 2019, quantos que eu tive? E comparando ano a ano. Né? Para que esses indicadores? Para que você mostre que efetivamente a empresa está melhorando as condições de trabalho, porque é uma obrigação dela. Então, aquilo que eu falei, no primeiro momento você fala assim, nossa, mudou a norma, deve ter mudado para facilitar. Não, eu trouxe uma exigência maior em relação a isso. Tá? E esse programa de gerenciamento de risco, ele vai incluir essas questões de saúde e segurança, de saúde ocupacional. Então, o médico do trabalho, ele também vai participar disso. Principalmente no que nós chamamos, e esse é um conceito trazido, que nós temos que colocar nesse inventário de risco, que é matriz de risco. Quando eu faço gestão, qualquer um que faz gestão, vocês fazem gestão dos escritórios de vocês, nós sabemos que a gente tem o dinheiro não é infinito, né? A gente não tem recursos infinitos. Seria muito bom se fosse, né? Colocar mármore. Você vai falar assim, não, eu vou fazer o que é prioridade. O que é prioridade? Prioridade é eu ter internet, prioridade é eu ter um computador funcionando, que senão não acessa os processos, prioridade é eu ter café, prioridade... Eu vou colocando prioridades, né? Então, gestão é isso, é eu estabelecendo o que é prioritário, aonde eu vou investir o meu dinheiro, aonde eu vou investir recursos humanos, aonde eu vou... Esse sistema de gestão, ele traz isso com essa história da matriz de risco. Nós temos várias matrizes de risco, nós não temos estabelecido qual matriz de risco a empresa vai adotar, existem várias na literatura, mas a empresa tem que adotar alguma matriz de risco. O que é essa matriz de risco? É eu classificar o risco para que eu estabeleça prioridades. Então, por exemplo, a matriz de risco que a gente tem utilizado, eu não tenho ainda nenhuma empresa que está utilizando o PGR efetivamente, porque a norma não está em vigor. Mas eu já estou com algumas empresas, nós já estamos fazendo, vamos dizer assim, planos pilotos. O que eu chamo de plano piloto? Nós hoje já temos algumas empresas que são clientes nossos que a gente está fazendo em paralelo o PGR com ainda mantendo o restante da documentação, porque eu não posso ainda encerrar o PPRA, então a gente tem feito para quê? Para que não chegue, era em março, né? A gente estava se preparando para março, mas para que eu não chegue em agosto, e aí um dia antes fale, não tem PGR, e agora? Né? Então, para que não seja essa loucura, a gente já tem algumas empresas que estão. E a gente tem adotado matrizes de risco que a gente usa 2 parâmetros, probabilidade e gravidade. O que eu quero dizer com isso? A empresa, e aí o médico do trabalho participa, o engenheiro de segurança do trabalho participa, ela vai classificar o risco daquela atividade na probabilidade e gravidade da lesão. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho ruído. Ruído. Se eu fornecer o protetor, se eu fizer não sei o quê, eu fiz a medição, o ruído deu de tanto, qual que é a probabilidade dele ter uma doença? E aí a matriz de risco classifica, tem uma alta probabilidade, baixa probabilidade. E se ele tiver uma lesão, qual que é a gravidade? Essa lesão é irreversível, essa lesão não é reversível. Então eu vou
classificando. Por exemplo, trabalho em altura. Trabalho em altura, se eu adoto os EPIs, as medidas de proteção, cinto trava-queda, se eu tenho barreiras, não sei o quê, tem uma baixa probabilidade de acontecer uma ocorrência. Porém, se acontecer, é de alta gravidade. E aí eu tenho essas matrizes de risco, tabelas que classificam de acordo com isso é tudo já pré-estabelecido, e aí eu defino prioridades. Que prioridades? Eu tenho que manter os sistemas de proteção, eu tenho que acrescentar sistemas de proteção, eu tenho que mudar tal coisa, aqui é um lugar que eu tenho que agir primeiro, esse lugar eu não tenho que agir. Então, eu vou estabelecendo prioridades de ação de acordo com o risco e a classificação do risco. Por isso que o PGR ele tem essas duas partes, o inventário de risco e o chamado plano de ação. Plano de ação é o quê? O que eu vou fazer? O que eu planejo fazer? E a norma ela deixa bem a critério da empresa estabelecer tudo isso, né? De acordo com a avaliação do ambiente de trabalho. Então, essa mudança que houve na legislação, ela muda o cenário de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque é uma coisa totalmente nova, que a maioria dos profissionais que cuidam dessa parte para as empresas não está acostumado. Se você falar para mim assim, uma multinacional, geralmente as multinacionais já têm esses sistemas de gestão de risco estabelecidos. Mas empresas de médio e pequeno porte não têm, tá? E aqui a gente está falando de indústria, mas não é só indústria. Eu estou falando de comércio, eu estou falando de prestação de serviço, que hoje acho que é um dos que mais emprega no Brasil, né? Setor de serviços. Se não for o que mais emprega, eu acho que inclusive é o que mais emprega. Então eu tenho uma série de circunstâncias. E mais, eu não estou falando aqui só de risco físico, químico e biológico. Eu estou incluindo, por exemplo, o risco ergonômico, que numa atividade administrativa eu vou ter tudo isso. Tá? Então, este é o cenário, esta é a mudança. A NR17, por exemplo, ela também está sofrendo alteração, né? Houve um impasse na questão da NR17, porque os trabalhadores queriam incluir os riscos psicossociais na norma. E aí a parte patronal falou, não, risco psicossocial não. E aí gerou um impasse e acabou sendo retirados os riscos psicossociais. Tá? Mas assim, houve um avanço. Tá? Não tem como eu vir aqui falar não foi um avanço. Não, eu entendo que sim. Se devidamente aplicado, eu entendo que é um avanço. Porque eu tenho uma visão de gestão. Não é uma visão de um documento para eu engavetar. Isso é tão, assim, é tão enraizado, essa questão de engavetar, que eu estou brincando aqui, mas é assim, por exemplo, PPRA hoje, você já tem lá cronograma de ação, né? Se você pegar um PPRA, sempre no final do PPRA o engenheiro coloca lá, ou quem fez, o técnico de segurança, ele coloca cronograma de ação. Às vezes a empresa não lê o cronograma de ação. E aí vai a fiscalização na empresa e fala assim, não, mas aqui no cronograma de ação está falando que em dezembro você devia ter feito não sei o quê. E a empresa não fez. Por quê? Porque simplesmente pegou aquele documento e falou, cumpri a norma, guarda na gaveta. Então essa é uma prática que a gente vê no dia a dia e que tem que ser repensada com esse sistema de gestão de risco. Bom, então essas são as mudanças. Agora vamos falar da repercussão no direito previdenciário. Qual que é a repercussão? Primeiro, vamos pensar na aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela remete, se você for na legislação previdenciária, ela remete para normas regulamentadoras em várias situações. A avaliação do ambiente de trabalho, apesar de serem normas distintas, e é uma confusão que muita gente faz, né? Fala assim, se tem direito à insalubridade, então ele tem direito à aposentadoria especial. Você pode até defender essa tese na justiça, mas a legislação é distinta, não está escrito isso. Inclusive, eu tenho situações que geram insalubridade que não geram aposentadoria especial. Então, não é uma coisa assim sinônimo, né? Eu vejo muita gente tratar isso como sinônimo. Não. Tanto é que as empresas têm que fazer o laudo de insalubridade, né? E tem que fazer o LTCAT previsto na legislação previdenciária, tá? Então, a gente não tem essa questão de sinônimo. É claro que como tese jurídica, aí são outras discussões, mas tecnicamente não é a mesma coisa, né? Mas nós temos que saber que a avaliação do ambiente de trabalho vai mudar.
a documentação do ambiente de trabalho vai mudar. Então, daqui a algum tempo, não vai ter como você chegar e falar assim, por favor, junte o PPRA, porque não tem mais PPRA. Por favor, e você tem que saber quais são esses documentos. Então, o documento que vai trazer as condições de trabalho daquele trabalhador é o inventário de risco. Esse documento vai passar a ser muito importante para quem advoga dentro do direito previdenciário, tanto para a questão da aposentadoria especial, quanto para os benefícios por incapacidade. Porque a gente vem falando bastante sobre isso, né? Da importância do meio ambiente de trabalho na definição da incapacidade laborativa. Não tem como eu definir se a pessoa está capaz ou não, se eu não sei o que ela faz, e o inventário de risco vai me trazer essas informações. Porque no PPP, e aí é que está a diferença, que o advogado precisa ficar esperto. No PPP, geralmente não se coloca, por exemplo, o risco ergonômico. Porque não tem que se colocar mesmo, porque risco ergonômico não gera aposentadoria especial. E o PPP é um documento para demonstrativo das condições da aposentadoria especial, das condições de trabalho. Então, na norma não fala tem que constar risco de acidente no PPP, risco ergonômico no PPP. Então, você pega lá o PPP, vai estar risco químico, físico e biológico. Só que no inventário de risco, eu vou ter todos os riscos. Então, isso vai trazer muita informação, tá? Lembrando que a gente tem falado sobre isso, da questão da importância hoje de se caracterizar o acidente de trabalho e a doença ocupacional dentro do direito previdenciário com as mudanças trazidas pela reforma da Previdência no cálculo do benefício. Então, hoje, um benefício acidentário ele é muito mais vantajoso para o segurado. Quando eu falo de aposentadoria por incapacidade permanente, quando eu falo de pensão por morte, então o advogado ele precisa abrir o olho e ele vai ter que buscar essa informação. Aonde que ele vai buscar essa informação? Eu vou buscar essa informação no inventário de risco. Tá? Então, o inventário de risco ele vai passar a ser um documento muito importante. Daí o porquê que você tem que entender como que vai funcionar essa norma. Então, a dica que eu dou é façam a leitura da norma. Né? Baixa na internet a norma e leia. Alguns advogados falam assim, mas é uma norma técnica. Não, ela é uma norma técnica jurídica. Dá para entender o que está ali um advogado? Sim. Dá para entender o que está escrito nas NRs. Tá? Se você tiver uma dúvida, a interpretação da norma vai ser uma interpretação jurídica. Né? Você pode ter algumas questões técnicas, mas dá para entender. De uma forma geral, dá para você entender o que está ali. Tá? Então é fundamental que o advogado entenda isso. Outra questão importante, você vai ter então novas normas refletindo no direito previdenciário, porque eu vou ter que entender aonde eu vou buscar essas informações, porque as informações não vão mais estar no PPRA, né, elas vão estar nesse chamado inventário de risco. Tá? Eu tenho que ler a nova redação da NR17, por exemplo, que trata das questões de ergonomia. Por quê? Porque ali eu tenho muitos conceitos para a gente poder utilizar nos benefícios por incapacidade, sejam ou não de natureza acidentária. A importância do meio ambiente de trabalho e dessas normas regulamentadoras, elas ultrapassam a questão acidentária do benefício. Porque quando eu falo de incapacidade, eu falo de incapacidade para um trabalho. E eu preciso saber que trabalho é esse. Eu não falo de incapacidade para o cara para fazer qualquer trabalho, é o trabalho habitualmente exercido por ele. Tá? E muitas vezes a Previdência Social não tem essa informação. Então, às vezes, a não concessão de um auxílio-acidente, a não reabilitação profissional passa por isso. Pelo desconhecimento por parte da Previdência Social, por parte da administração, do meio ambiente de trabalho. E aí, na avaliação pericial, o perito médico federal entende que, de repente, aquele indivíduo tem condições de voltar para aquele ambiente, quando, na verdade, ele deveria ser submetido a uma reabilitação profissional. É isso que a gente enfrenta muito dentro das empresas, que é o que gera o limbo. Porque aí a pessoa chega lá na empresa e o médico do trabalho dá inapto. E aí fica lá, benefício não consegue. Então, essa questão ela é muito relevante do advogado entender isso e trazer essas informações para o processo. Tá? Este, para mim, é o principal impacto
dessas novas normas regulamentadoras dentro do direito previdenciário. É o advogado entender o conceito. Então, eu saio de um conceito de normas separadas, de documentos, para um conceito de gerenciamento de risco. Tá? Nós temos um problema que a gente vai enfrentar em relação a isso. Qual é o problema? Esses sistemas de gestão, eu tenho visto muitas pessoas falando, profissionais, inclusive fiscais ou ex-fiscais do trabalho, auditores fiscais do trabalho, que a empresa poderá fazer esse sistema de gestão em sistemas de computação, né, de computadores, programas de computador. Eu vejo um grande problema em relação a isso. Por quê? Porque quando eu faço a gestão no computador, quando precisar desse dado num processo, vai ser meio complicado. Porque eu não vou ter um documento. Eu não vou saber quando aquele documento foi alterado, se eu não tiver uma rastreabilidade daquele documento. Então, esse é um grande problema. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, prontuário eletrônico, eu tenho uma série de exigências para garantir que esse prontuário, estou falando de prontuário médico, ele não foi alterado posteriormente. Porque senão é fácil. Entrou com a ação, eu vou lá, mudo a informação. Óbvio. Né? Então, esse é um grande problema. Então, eu como consultor, né, de empresa, dando consultoria para a empresa, eu tenho recomendado que as empresas continuem fazendo físico. Quer fazer a gestão num programa de computador? Ótimo. Mas também faça documento físico. Tá? Ah, é muita burocracia, é muito documento? É, mas não tem outro jeito. Porque eu preciso ter um meio de provar que aquilo foi produzido, a menos que você tenha um sistema. O grande problema é que a maioria das empresas não usa um sistema que você tenha, inclusive, senha, né, de quem alterou, quem... Não. A maior parte das empresas vai fazer essa gestão em Excel. Essa que é a verdade. Planilha de Excel. Tá? Só que uma planilha de Excel, muitas vezes, eu não vou conseguir provar como, quando e quem alterou aquela planilha. Né? Então eu vou ter uma dificuldade muito grande aí em relação a uma prova. Então eu tenho recomendado que mesmo assim tenha essa questão. Tá? Quando eu falo de uma multinacional, quando eu falo... Porque a grande questão é que assim, a gente tem que pensar que multinacional, grandes empresas são a exceção no país. Tá? A grande parte da mão de obra está em pequenas e médias empresas. Essa que é a verdade. A gente tem mania de falar, não, mas faz um sistema, é só comprar um software, custa $100 mil. Tá, para uma grande empresa, beleza. Agora, o seu Zé lá, que tem um empreiteiro com 15 funcionários, será que ele vai comprar? Então, assim, tem essas questões, tá? Que a gente tem que levar em conta a realidade do Brasil. Tá? Porque as realidades são muito distintas. Tá? Eu tenho contato com empresas de todos os portes e as realidades são bem distintas. Tá? Mas, independente disso, a empresa tem que adotar as medidas de proteção. É claro que isso tudo com uma razoabilidade, com compatibilidade com o porte da empresa, mas ela tem que adotar alguma coisa. Então, eu, sinceramente, aí eu falo por mim, eu tenho receio dessas documentações eletrônicas, de que isso seja admitido como prova, seja na Justiça do Trabalho, seja dentro da esfera previdenciária. Até os EPIs, eu falo isso porque ficha de entrega de EPI, a NR6, ela fala em assinatura do trabalhador. Eu já vi cada discussão em processo, porque era feito com registro eletrônico, para ver se era válido ou não o registro eletrônico, porque hoje você tem programas que a pessoa pega o EPI, coloca lá o dedo, né, digital, e como comprovar isso, a validade disso, a aceitabilidade disso pela justiça, quando na norma... Então, assim, eu sou meio pé atrás em relação a isso, acho que tem que ser mais conservador, então o documento físico ele vai ser importante. Em relação ao LTCAT, nós não temos alteração direta, porque é um documento previdenciário previsto na norma previdenciária, né? Mas eu vou ter alteração em alguns métodos de avaliação, porque a própria legislação previdenciária remete para a legislação trabalhista.
E aí, o que é interessante? Nós vamos ter uma diferença agora entre avaliação para fins de insalubridade, NR15, e o que vai estar estabelecido na NR9. Porque hoje a NR9 ela não traz métodos de avaliação. Ela fala qual que é o documento que tem que se fazer a avaliação, mas ela não traz o método, a metodologia. Nós temos isso na NR15. Tanto que para questão da aposentadoria especial, inclusive a norma fala, né? Se você for lá olhar, ela fala, olha, a gente vai seguir os limites de tolerância da NR15 e a metodologia da norma de higiene ocupacional da Fundacentro, a 01, que trata de ruído, calor. Então, assim, eu vou ter que ficar de olho, porque vai começar uma discussão dentro do direito previdenciário sobre isso. Qual vai ser aplicada? Vai ser aplicado o que está na NR9 ou o que está na NR15? A gente vai começar a ter essa discussão, tá? Porque agora a NR9 ela não vai mais tratar de PPRA, ela vai tratar de métodos de avaliação. É método para calor, para vibração, para tudo. Então ela vai ter anexos, e aí cada um desses anexos vai tratar de um agente diferente, tá? A gente vai ter essa discussão, vai ter que ter essa discussão, e essa discussão vai vir num momento que a aposentadoria especial ela está sofrendo uma alteração, e a gente sabe que está se tentando, principalmente em relação à questão dos EPIs, né? A gente sabe hoje que para ruído, por exemplo, o EPI não é considerado eficaz, mas é até hoje. A gente sabe que já existe uma tentativa de modificação disso para que o EPI seja também considerado eficaz e, vamos dizer assim, não enseja aposentadoria especial, né? E principalmente, por exemplo, em relação a agentes cancerígenos, a gente já teve uma modificação, né? Porque agora o termo utilizado na norma é nocividade. Então, antigamente a gente falava assim, para aposentadoria especial tem agente cancerígeno no ambiente de trabalho, está caracterizado. A norma trabalhista ela não fala isso, ela não fala que eu tenho direito à insalubridade só pela existência. Se o EPI neutralizar a exposição, eu não tenho insalubridade. Agora, a norma previdenciária falava, não, basta a existência do agente cancerígeno no ambiente, ele já tem direito à aposentadoria especial. Agora o decreto 10.410 mudou a redação e ele fala em nocividade. O que ele fala? Olha, tem que ter nocividade. Eu entendo que a administração pública vai começar a mudar o entendimento na avaliação desses casos administrativo. E os advogados vão levar isso para dentro do Poder Judiciário para ver uma interpretação dessa mudança no decreto 3048 de 99, alterado pelo 10.410, quando fala dessa questão da nocividade. Porque ele mudou, ele alterou, ele falou assim, olha, agora não é basta existir no ambiente, tem que ter nocividade. Então, se, olha a interpretação que a administração pública pode ter, se o agente não causa nocividade porque eu forneço um equipamento de proteção eficaz, então não há nocividade de exposição àquele agente, não tem direito à aposentadoria especial. E aí agora, tudo isso integrando essa questão do PGR, né? Que aí eu vou ter uma gestão do risco ocupacional. Então aí, a tendência, é claro que isso envolve um custo maior para as empresas, mas a tendência é que nesses programas de gerenciamento de risco, nós tenhamos mais avaliações quantitativas, que é um grande problema que se enfrenta hoje dentro das empresas, né? A maioria das empresas que fazem PPRA, que elaboram PPRA, elas não incluem essas avaliações quantitativas, por exemplo, de agente químico, por custo, né? Então, por questões de custo, eu falo, não, eu faço lá, tenho o agente, eu forneço o EPI, porque é mais barato eu dar o EPI do que eu ficar lá fazendo as avaliações quantitativas. Agora as empresas vão ter que começar a repensar isso, porque todo o gerenciamento do risco ele vai passar pela avaliação quantitativa, né? Então, por exemplo, chumbo, que eu comentei, eu tenho que dosar o chumbo no ambiente para saber qual é a quantidade. O trabalhador está sendo exposto realmente? Tem aquele agente naquele ambiente ou não? Outros solventes, hidrocarbonetos aromáticos e outras situações, né? Então, eu entendo que a gente vai ter mais avaliações quantitativas. Pelo menos vai ter que ser indicado mais. Se as empresas vão fazer ou não,
Eu acho que agora vai ficar mais fácil de quem está na ponta convencer as empresas a fazerem essas avaliações, porque o gerenciamento do risco ele vai mudar completamente. E a ideia é que eu não tenha mais o PPRA não vai mais existir, mas no gerenciamento desse risco, eu não tenha em todos os ambientes risco físico, químico e biológico. Então a gente vê hoje o PPRA, que o cara foi lá, avaliou o ruído, está lá escrito no PPRA, 65 decibéis. A ideia é que, se não tem o risco, não tem por que eu medir ruído. Então, essa é uma mudança grande de conceito. Eu vou focar no gerenciamento do risco que existe. Então, se eu tenho chumbo no ambiente, todos os meus esforços vão ser voltados para a questão do chumbo. Eu não vou ficar falando se tem risco biológico, se tem radiação ionizante, porque no ambiente tem chumbo. Então, essa é uma mudança de conceito, porque no PPRA hoje, se vocês pegarem qualquer PPRA de empresa, sempre vem citado risco físico, químico e biológico. E quando não tem, por exemplo, risco biológico, vem lá, não há, não se aplica, inexiste. A ideia com o PGR é que você não tenha nem citado o risco biológico, porque é óbvio que naquela atividade não tem risco biológico. Então, por exemplo, você vai para uma fábrica, não tem risco biológico, né? Ah, eu tenho um hospital. Pô, num hospital eu só tenho risco biológico, praticamente. Então eu vou focar no risco biológico. Então, essa mudança é de mentalidade. A mudança seria justamente de um gerenciamento de risco, tá? Não de documentos protocolares. E as repercussões vão ser inúmeras. Então, o advogado ele precisa começar a se acostumar com esses conceitos, com essas mudanças, com as siglas. Então, a primeira coisa que o advogado tem, a gente tem tempo, porque a norma ela vai mudar, era em março, agora vai mudar só em agosto do ano que vem. Então, a gente tem tempo para estudar. E quem estudar vai sair na frente. Por quê? Porque isso ainda é terra de ninguém. Essa que é a verdade. Né? A gente vê curso, vê não sei o quê, mas na prática, pouca gente sabe como vai ser, o que fazer. Os auditores fiscais do trabalho eles passaram por treinamentos para aplicação dessas normas e etc. A gente ainda não sabe como vai ser a interpretação da fiscalização sobre isso, né? Eu vou ter uma mudança na avaliação, porque hoje num PPRA, por exemplo, eu faço avaliação do ambiente pelo ambiente. Então, por exemplo, eu pego lá setor administrativo, chão de fábrica lá, então estamparia, produção, e aí eu faço a avaliação dos riscos dentro daquele ambiente. No PGR, ele não vai funcionar dessa forma. Como que vai ser a avaliação para o PGR? A avaliação do PGR é por perigo. O que eu chamo de perigo? Eu tenho um equipamento, um procedimento, alguma coisa que gera um perigo. E aí, daquele perigo, eu extraio o risco. Então, eles usam muito essa questão, e o advogado precisa entender isso, de perigo e risco. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma empilhadeira, ela é um perigo. Né? Então, eu tenho lá um equipamento que gera um perigo. Aí, dessa operação da empilhadeira, eu vou gerando uma série de riscos. E aí, esses riscos têm que ser identificados, classificados e adotados medidas de proteção. Então, é muito provável que, por exemplo, o advogado ele não vai mais pegar um documento que vai trazer o setor de trabalho, porque não vai mais existir esse conceito do setor. Eu vou ter a atividade. Então, o meu cliente opera empilhadeira, então eu vou ter a atividade da empilhadeira. Quais são os riscos que a operação da empilhadeira gera? Gera risco de ruído, então é um risco físico de ruído. A operação da empilhadeira gera risco ergonômico, porque ele faz movimento com a coluna, faz movimento não sei o quê, é um outro risco. A operação da empilhadeira gera risco de acidente, porque ele pode tombar a empilhadeira ou porque ele pode atropelar alguém, e aí assim por diante. Então, na verdade, é uma mudança da mentalidade, é uma mudança de conceito. Eu parto de uma atividade, de um equipamento, de alguma coisa assim, e aí eu vou extraindo as informações para que eu possa adotar medidas para evitar um prejuízo para aquele trabalhador. Então, essa é uma coisa importante para o advogado entender,
porque isso tem reflexo na hora de você pedir um documento, por exemplo, na via previdenciária. Então, eu quero provar que uma doença tem relação com o trabalho. Então, você não vai ter lá o documento do setor inteiro. Talvez você vai ter que conversar com o seu cliente e ver quais são as atividades que ele exerce. Eu exerço atividade operando empilhadeira, eu carrego caixa, eu faço reposição de mercadoria. Ótimo. Então, você vai ter que pedir um inventário de risco da operação de empilhadeira, o inventário de risco dele carregando caixa, o inventário de risco, porque cada atividade vai ter o seu inventário de risco. Então, essa é uma mudança de conceito. E você precisa saber disso, senão você não vai conseguir pedir o documento adequado, né? Então, assim, as mudanças são bem profundas, como eu disse no início, tá? É uma, vamos dizer assim, uma revolução. Eu comecei, como eu disse, a fazer em algumas empresas e nós estamos nos deparando com algumas dificuldades, como, por exemplo, eu tenho que ter descrição de todas as atividades, eu tenho que saber quais trabalhadores estão envolvidos nas atividades, o que é uma outra dificuldade. Se eu tiver uma empresa terceira, isso está escrito na norma, a empresa terceira tem que me fornecer o inventário de risco da atividade exercida no meu ambiente, e eu vou ter que verificar essa atividade da empresa terceira. Então, essa questão da terceirização, trazido inclusive pela reforma trabalhista, né? A empresa tomadora, ela vai ter que solicitar essa documentação, esse inventário de risco, né, para poder fiscalizar e verificar tudo isso. A gente tem adotado como prática que a tomadora forneça já um modelo que ela vai utilizar para que não fiquem documentos totalmente diferentes. Então, você vai trabalhar aqui, o inventário de risco é esse. Aí você preenche com os riscos, a matriz de risco que tem que usar é essa, e assim por diante. Tá? Mas, assim, são mudanças bem significativas. Então, eu recomendo a todos vocês que leiam essas normas. É um tema bem relevante e que vai ter muito reflexo no direito do trabalho e no direito previdenciário. Tá? A gente ainda está aprendendo, a verdade é essa, né? Cada vez que eu leio a norma, eu me atento a uma nova questão, né? A gente teve que dar uma parada em relação a isso por causa da pandemia de Covid. Todas as empresas voltaram as suas atenções, acho que a sociedade inteira, né? Voltaram suas atenções para a questão do Covid, diminuir contaminação, transmissão e etc. Mas agora a gente começa a colocar esforços em relação a isso, né? Eu acho que basicamente, para a gente trazer um panorama geral, seria isso sobre a questão das novas normas. Neto, é um tema bastante interessante, né? E por ter várias questões novas, acaba gerando bastante dúvida. Eu fiz uma anotação aqui que você falou que o inventário de risco, ele é feito de acordo com a atividade e não de acordo com a função. Então, se a gente considerar, por exemplo, um operador de máquina, que acaba sendo uma nomenclatura comum na metalúrgica, e esse operador, ele ocupa a função de operador, mas ele desempenha 15 atividades. Aí eu tenho que fazer um levantamento dessas 15 atividades, e quando em um processo judicial, por exemplo, eu quiser comprovar a existência do risco, eu tenho que pedir o inventário de risco de cada atividade? Isso, A norma, aquilo que eu disse, a gente não sabe como que o mercado, porque tem uma questão de que está na norma e como o mercado vai se comportar, né? O que está na norma é que deve ser feito um inventário de risco por atividade. Por quê? Porque, por exemplo, você falou operador de máquina. Eu tenho 10 máquinas na minha empresa. Será que todas as máquinas têm o mesmo risco? Provavelmente não, né? Então ele tem uma máquina que é uma prensa com comando bimanual. O risco é um. Eu tenho uma guilhotina. O risco é outro. Eu tenho um torno CNC. O risco é outro. Então, eu vou ter que avaliar o risco para cada uma daquelas atividades. Provavelmente, a gente tem feito isso já para as empresas, para facilitar, por exemplo, a questão de entrega de EPI, etc. Eu trabalho em paralelo. Eu identifico todos os riscos daquele trabalhador, para que eu possa fornecer os EPIs adequados,
mas esses riscos são extraídos de vários inventários de risco. Porque o inventário de risco vai ser feito de forma individual para cada tipo de, vamos dizer assim, de atividade. Aí cada empresa vai ter que se comportar, mas o advogado ele precisa ficar esperto nisso. Por quê? Porque pode ser que você solicite e é juntado lá o inventário de risco, por exemplo, do torno CNC. Aí o seu cliente fala assim, não, mas eu não operava só o torno CNC. Eu operava... porque eu não vou ter mais aquela nomenclatura que se usava muito no PPRA de setor. Isso já acontecia de uma certa forma quando o trabalhador exercia atividades em vários setores, né? Então ele falava, um dia eu estou no setor de estamparia, um dia eu estou na expedição, um dia eu estou não sei aonde, principalmente as funções coringa, né? Ajudante geral e etc. Auxiliar de produção, mas assim, o inventário de risco ele não vai ser feito por setor, né? Idealmente, o que está estabelecido na legislação é que ele não seja feito por setor, porque num mesmo setor eu posso ter vários riscos. Isso dá muito trabalho para a empresa, muito Nossa, trabalho. imagino. Porque eu tenho que ter mapeado todos os meus processos, né? Por isso de fazer a gestão, eu vou ter que ter uma gestão de tudo isso para que eu identifique quais são todos os processos que eu tenho na minha empresa para que eu faça o inventário de risco desses processos. Isso vai acabar com um problema que a gente enfrenta às vezes hoje, que é o seguinte, por exemplo, pensa no o trabalhador, uma empresa que ela tem um motorista. Se você pegar um PPRA de uma empresa hoje, dificilmente o motorista consta no PPRA, porque ele exerce atividade externa. E aí você, às vezes, as empresas esquecem dele e não consta lá no PPRA, a função de motorista. Né? Então, às vezes, vai preencher um PPP ou até numa reclamatória trabalhista, não tem lá. Essa é uma questão interessante. Com o inventário de risco eu vou ter que ter, porque eu vou ter que ter o risco da atividade de motorista. Né? Então, assim, talvez isso seja bom, porque aquilo que eu falei, as empresas vão ter que mapear processos e coisas que acontecem no seu ambiente que às vezes passam sem ela dar a devida importância. Né? Então, vamos dizer assim, a tendência, se tudo for aplicado da forma correta e de como estabelecido na legislação, é que haja uma melhoria na gestão, porque eu passo por um conceito de gestão mesmo. E a gente tem visto isso muito nas empresas. Tá? Geralmente, as empresas, elas num primeiro momento, elas não observam essa questão da importância da gestão, até que começa a vir a conta. Né? Então, começam as ações trabalhistas, uma ação regressiva, o FAP aumentando, aí ela fala, opa, tem alguma coisa errada aqui nesse meu ambiente de trabalho, eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Né? Então, assim, a gente tem convencido e tentado convencer em relação a isso. E o advogado previdenciarista, ele tem que estar, vamos dizer assim, esperto em relação a isso, perceber, daí a importância que eu falei da entrevista, tem que conversar com o cliente, né, a anamnese com o cliente, onde você trabalha, quais são as suas atividades, quais EPIs você usa, para que você veja se a documentação que está sendo juntada, ela corresponde ao que efetivamente ele faz. Aquele PPP que está sendo juntado corresponde efetivamente à exposição ocupacional. É bem complexo, né? A Duarte comentou aqui, a discussão está saindo da função setor para atividade, que torna-se bem mais complexo, né? Sim, a organização muito mais. das empresas vai ser bem complicado. E já aproveitando esse gancho, Neto, inclusive foi uma pergunta aqui no bate-papo, essa exigência é para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, independentemente do número de funcionários? Na verdade, vai ter um tratamento diferenciado para as empresas, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e a microempresa, então eles têm um tratamento diferenciado na legislação. Tá? Só que o que acontece? Apesar de ter um tratamento diferenciado, o que a gente tem observado hoje no mercado? Né? Aí falando do mercado mesmo. Existe um tratamento, a legislação traz esse tratamento diferenciado, de não, por exemplo, não ter que ter PCMSO, de não ter que ter essas análises e tal. Só que o que a gente tem observado no mercado? Cada vez mais
essas empresas são criadas para prestar serviços para outras empresas. É difícil você ter esse tipo de empresa, como, por exemplo, uma empresa única que não se relaciona com outras. O que a gente tem visto por causa da terceirização é que muitas vezes abre uma empresa e aí você pega lá aquele... E aí a gente vai ter um problema, por quê? Porque o tomador, ele costuma exigir do prestador essas questões, porque ele é responsável também. Porque a gente sabe que no final, numa reclamatória trabalhista, a pessoa não entra com ação só contra a pequena empresa. Ela entra com ação com o tomador também. Coloca junto lá. E aí a gente observa que isso acaba tendo um reflexo de exigências. Por exemplo, eu tenho clientes hoje que já são exigidos sobre essa questão de gestão, não porque ela já está vigente, mas porque eles prestam serviço para grandes empresas multinacionais e as empresas multinacionais exigem deles coisas que não estão na legislação. Então, essa é uma preocupação que grandes empresas têm, porque elas querem se resguardar, porque aí numa ação lá na frente ela vai falar, não, eu exigi dele, tá aqui, porque se a empresa não faz nada, quando chegar numa reclamatória trabalhista, numa ação regressiva ou qualquer tipo de ação, ela não vai ter como provar nada, né? E não vai ter cumprido nem o mínimo que está na legislação. Mas realmente, né, se a pergunta existe um tratamento diferenciado para essas empresas, que seriam basicamente as empresas do Simples Nacional, né? A gente teria um tratamento diferenciado em relação a essas empresas, né? ME, PP, essas empresas que, vamos dizer assim, têm um tratamento diferenciado pela legislação, tá? Esse tratamento diferenciado ele está tanto na questão do PGR quanto na questão da NR7, tá? Desde que, e aí está escrito isso na legislação, desde que não haja risco ocupacional. No caso, por exemplo, do PCMSO, falando aí do atestado de saúde ocupacional, existe até uma autorização para se fazer um atestado de saúde ocupacional sem PCMSO, o que para mim parece uma coisa meio absurda, né? Mas está lá escrito. Só que está bem claro, desde que não haja risco ocupacional. E me desculpe, nenhum médico vai assinar para nenhuma dessas empresas. Se o médico assinar, ele está colocando o CRM dele, porque como que eu vou... Mesmo que seja uma empresa que você exerce atividade administrativa, um escritório de advocacia, tá? Não tem risco ocupacional? Você não tem nenhum trabalhador aí que digita, que faz arquivo, que... Então, assim, no mínimo risco ergonômico tem. Então, assim, para eu falar que não... Porque o que a gente tem que diferenciar é risco de nexo, né? Não estou dizendo que o cara teve uma tendinite, trabalha no escritório de advocacia, tem nexo entre... Não. Mas o risco da digitação, ele existe. Aí eu tenho que fazer o quê? Classificar o risco. Frequência, intensidade. Agora, o risco existe, né? Então, assim, a norma diz... o governo, ele fala que ele vai disponibilizar no site como se fosse um portal, nos moldes do e-social que a gente tem, né? Onde a empresa preencheria aquilo e aí ela verificaria se ela estaria obrigada ou não a fazer. Eu fico com meio pé atrás. Por quê? Porque vai depender da interpretação da fiscalização. Essa que é a verdade. Porque eu vou ter um auditor fiscal do trabalho que vai chegar na sua empresa e vai falar assim, tá, você não tem PCMSO, mas você tem faxineira. Ela tem risco biológico. Então você deveria ter feito PCMSO. Você não tem PCMSO, ela usa produto químico. Como que não tem risco? Né? Você tem digitação, então tem risco ergonômico. Você tem trabalhador sentado, tem risco ergonômico. Você tem arquivo, você tem um cara que faz... Então, assim, tem a questão de um funcionário que faz serviço externo, então tem o risco do serviço... Então, como a norma não está em vigor, a gente não sabe como vai ser a interpretação. Mas a minha percepção é que esta aplicação de não ter nenhuma exigência por ausência de risco, ela será limitada a um número muito pequeno de empresas, porque não tem como a gente afirmar, e vai ter que achar um profissional, acho que essa vai ser a maior dificuldade, um profissional que assine e declare que a empresa não tem nenhum risco. Acho que isso vai ser um grande problema na prática.
Porque eu acho que para a empresa para declarar que não tem nenhum risco, ela vai ter que ter algo Uma documento. avaliação, pelo Então, por menos exemplo, uma. ela não vai ser obrigada a ter o PGR, mas ela vai precisar ter pelo menos um documento ali que fale, olha, Isso. estudei a minha empresa, não tem nenhum risco, por isso eu não tenho PGR. Exatamente. Vai ter que ter algum documento de alguém técnico que se responsabilize e fala assim, olha, realmente isso aqui não se aplica. Isso é Esse claro que... ambiente é perfeito. Isso, exatamente. Eu acho assim, você pode até... Vai achar profissional que vai ter profissional que vai fazer, mas não vai ser uma coisa fácil. Porque um profissional, ele sempre... A gente sempre vai enxergar algum tipo de risco, principalmente quando eu introduzo outros riscos. Se você falasse para mim assim, não, se não tiver risco físico, químico ou biológico, aí é mais tranquilo. Agora, quando eu introduzo o risco de acidente e o risco ergonômico nesse balaio, fica mais difícil. Porque, ainda que o risco ergonômico agora não está trazendo os fatores psicossociais, porque se eu ainda colocasse o fator psicossocial dentro disso, aí acabou. Né? Porque fator psicossocial, só de eu morar numa cidade como São Paulo, eu já tenho esse fator. Né? Então, assim, não vai ter muita aplicação. Mas eu acho que, na prática, algumas empresas vão acabar se enquadrando nisso, e vai ficar muito dependente da interpretação da fiscalização. Provavelmente deve sair alguma normativa regulamentando isso, algum manual. Né? A gente tem muito em relação às normas regulamentadoras, eu acabei nem citando, e é bom entender, a gente sempre tem publicações de manuais, existia isso no passado, provavelmente isso vai ter para as novas normas, manuais do antigo Ministério do Trabalho, agora da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de orientação à fiscalização. Então, geralmente a norma ela tem um manual. Então, eu tenho um manual de aplicação da NR17, manual de aplicação da NR35. E esses manuais, para nós, são muito importantes, porque ali é o próprio Ministério dizendo qual é a interpretação que ele vai dar da legislação. Porque a gente sabe que a legislação ela sempre tem interpretações diversas, né? Cada um puxa a brasa para sua sardinha. E o importante, às vezes a gente tem que se orientar com isso, é o que a fiscalização vai entender. O grande problema que a gente enfrenta hoje nas empresas, não tem muito a ver com o tema aqui, mas é um tema interessante em relação a essa questão de fiscalização, é a fiscalização por parte da vigilância sanitária dentro do ambiente de trabalho. Porque o SUS, né, a vigilância sanitária aí está no âmbito da saúde, não entra nessa parte, e a vigilância sanitária ela tem por competência estabelecida pela Lei Orgânica da Saúde realizar a fiscalização sobre a questão do meio ambiente de trabalho. Não as outras questões, fundo de garantia, isso aí não é objeto de fiscalização da vigilância sanitária, mas o meio ambiente de trabalho é. E a gente tem enfrentado muita dificuldade. Por quê? Porque o auditor fiscal do trabalho tem uma interpretação e o auditor da vigilância, né, o fiscal da vigilância tem outra. Então a empresa fica perdidinha, porque ela faz uma coisa porque o auditor orientou, aí chega o outro e fala, não, mas não é assim, tem que fazer assado. E aí você fica... Inclusive existem questionamentos na justiça, que a gente espera que se resolvam logo, sobre essa competência da vigilância sanitária de também fiscalizar o meio ambiente de trabalho. Aí eu, não sei se alguém que está assistindo a gente é da vigilância sanitária, não estou falando mal da vigilância sanitária, não é isso, mas eu acho que dois órgãos distintos, com subordinações distintas, hierarquias distintas, leis distintas, fiscalizando a mesma coisa, isso não pode dar certo em lugar nenhum. Porque as interpretações e as visões são totalmente diferentes. Né? Então, esse é um grande problema que a gente tem enfrentado e enfrentamos muito hoje na questão do Covid. Tá? Porque o Covid, as empresas foram fiscalizadas pela vigilância sanitária e pelos auditores fiscais do trabalho. E vocês não têm ideia a loucura que foi. Porque é cada um falando uma coisa. E tem a portaria 20, só para ter uma ideia de como isso aí é. Eu tenho uma portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é a que eu acabo seguindo, portaria 20 de 2020, que fala que o afastamento de um trabalhador com Covid tem que ser por 14 dias. E se ele estiver 72 horas assintomático, quando ele completa os 14 dias, eu posso fazer ele voltar ao trabalho. Eu tenho um manual do Ministério da Saúde falando que o afastamento de um trabalhador por Covid é de 10 dias, e se ele estiver 24 horas assintomático, ele pode voltar ao trabalho.
Aí eu te pergunto, né? A gente fica sempre nessa. Por exemplo, nas empresas eu tenho orientado 14 dias, o maior. Por quê? Porque se eu passo a seguir o que está no Ministério da Saúde, 10 dias com 24 horas, pode chegar um auditor fiscal do trabalho e falar: você não está cumprindo a portaria 20 de 2020. Porque a portaria diz 14 dias e 72 horas. Aí a vigilância sanitária vai falar: não, mas é 10 e 20. Então, assim, é uma loucura, tá? Então, essa é uma questão bem importante que a gente precisa ficar atento em relação a isso. E isso tem muito reflexo, porque a empresa ela acaba guiando as suas ações de acordo com essas orientações, esses manuais e essas normas. Isso tem reflexo para o advogado, que atua por segurado, que atua por trabalhador. Por quê? Porque a empresa pode deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa de acordo com essas orientações. Tá? Então, são questões bem importantes. O grande problema no Brasil que a gente enfrenta, isso vale para todo mundo, né? Nós, como sociedade, é a insegurança jurídica. Porque você nunca sabe se você está fazendo a coisa certa. Porque sempre alguém vai ter uma interpretação e vai falar: não, isso aí que você está fazendo não é assim. Isso é muito ruim. Até para fazer o gerenciamento mesmo, porque eu tenho dificuldade em fazer um planejamento a longo prazo. Porque eu posso fazer um planejamento a longo prazo em 5, 10 anos, só que daqui a 5, 10 anos eu não sei qual é a norma que vai estar regulamentando essa questão. Então, isso é muito ruim para a gente fazer esse planejamento de longo prazo. Nós temos várias dúvidas aqui de onde encontrar, se tem um link, alguma coisa, um fácil acesso para encontrar. Tá na própria secretaria, no site da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Eu posso depois mandar, não sei se tem como vocês disponibilizarem para isso, eu posso mandar o link da secretaria, mas tem uma página específica só com as normas regulamentadoras, e aí você tem as novas normas e as normas antigas. Porque isso é bom, né, a gente trazer também. Eu estou falando das novas normas, mas especialmente no direito previdenciário, o tempo rege o ato, né? Então, as normas antigas elas vão continuar sendo utilizadas durante muito tempo. Porque eu vou ter que fazer a interpretação da época com a norma que existia à época, né? Então, é bom saber as duas, né? A gente acaba tendo que ter as duas. E uma outra dúvida, e se você entende que a questão do NTEP será afetado por essas modificações? Do NTEP especificamente, não. Né? Porque o NTEP ele tem uma sistemática própria baseada em epidemiologia, que não é revista há muito tempo, já deveria ter sido revisto, onde eu tenho a lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99, que é fixa. Então eu tenho lá CNAE, CIDs, isso não vai ter alteração. Agora, as outras questões, sim. Por quê? Talvez as contestações dos nexos técnicos epidemiológicos nós vamos ter alteração por parte das empresas, porque se a empresa fizer uma gestão adequada, vai ficar mais fácil dela mostrar que aquele nexo não é aplicável. Então, se eu tenho uma gestão adequada, eu tenho documentos para que eu mostre aquela situação, a realidade do ambiente de trabalho. Quais foram as minhas ações e etc. Então, teoricamente, pode haver um ganho aí para as empresas nessa questão da contestação. Outra questão é em relação aí sim às doenças profissionais e às doenças do trabalho. Aí sim eu vou ter mudança. Por quê? Porque hoje, na prática, pouquíssimos casos o INSS reconhece com base na lista A e B do anexo 2 do decreto 3048 de 99, que são as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Essa sistemática de caracterização ela depende de risco ocupacional. E aí agora eu vou ter um documento identificando os riscos de forma mais clara. E não só contemplando o risco físico, químico e biológico. Porque o que acontece hoje na prática? Se você pedir um PPRA de uma empresa, só vai ter risco físico, químico e biológico. E grande parte dos riscos que constam ali gerando doenças, e as doenças que mais acometem os trabalhadores, que são as doenças osteomusculares, elas dependem do risco ergonômico, que não consta no PPRA, mas vai constar no inventário de risco. Então, talvez em relação a isso, vai haver uma maior facilidade para o segurado comprovar essa presunção de relação causal. A gente tem que lembrar que para o direito previdenciário existe uma presunção
com base nas listas A, B e C. Aquilo ali é presunção. Eu presumo que a lesão de ombro tem relação com o trabalho porque você tem exposição à vibração. Por quê? Porque a lista B reconhece que exposição à vibração causa lesão do manguito. É uma presunção. Cabe à empresa provar que não é aquela presunção, não tem que ser aplicada. Talvez nesse ponto a gente vai ter uma mudança, porque a gente vai ter uma maior facilidade para obter o risco ergonômico. E principalmente, hoje, o próprio manual de aplicação da NR17 ele é claro. Ele fala o seguinte: a realização de uma análise ergonômica do trabalho, que é diferente de laudo ergonômico. No mercado, é aquilo que eu falei, né? O mercado às vezes se comporta de uma forma diferente. No mercado, passou-se a utilizar muito a questão do laudo ergonômico. Então, até se eu for prestar um serviço e eu não colocar laudo ergonômico, pode ser que a empresa fale assim, não, isso aí não é o que eu pedi, eu quero um laudo ergonômico. Mas o nome que está estabelecido na NR17 não é laudo ergonômico, é análise ergonômica do trabalho. Esta análise ergonômica do trabalho, segundo o manual de aplicação da NR17, ela deve ser realizada quando existe uma demanda. O que eu quero dizer com isso? Teoricamente, pelo manual, não é o que a gente vê na prática, mas pelo manual, a empresa não sairia fazendo análise ergonômica de todo mundo. Ela faria análise ergonômica de acordo com situações específicas. Quais situações? Aumento do índice de absenteísmo, muitos afastamentos em razão de uma determinada doença, fiscalizações, o próprio auditor fiscal poderia solicitar para a empresa fazer uma análise ergonômica. Então, grande parte das empresas não tem avaliações ergonômicas dos seus ambientes de trabalho. Com o PGR e o inventário de risco, isso passará a ser obrigatório. Por quê? Porque a empresa vai ter que fazer constar no inventário de risco se tem ou não. Para que eu diga que não tem, pelo menos uma avaliação ergonômica eu vou ter que fazer. Então, é um ganho em relação a essa questão. E aí o advogado, pedindo o inventário de risco, ele vai ter acesso a essas informações. Inclusive a questão dos acidentes, que vai muito, né? Eu falo bastante sobre isso quando a gente fala de benefício por incapacidade, a questão daquela segunda parte do benefício do conceito de incapacidade. Risco de vida para si ou para terceiros, ou risco de agravamento, né? Aí o risco de vida para si ou para terceiros depende do quê? Do risco de acidente no ambiente. Então, se ele trabalha em altura, se ele trabalha com equipamento, então eu tenho uma série de situações ali que propiciam essa questão, tá? Então, essa é uma questão bem interessante que tem que ser pontuada, porque isso sim vai ter um impacto direto nessas questões relativas à caracterização dos benefícios acidentários. Neto, você comentou que no direito previdenciário aplica-se a lei vigente à época dos fatos, mas eu estava pensando que também nada impede que a gente utilize o PGR para fazer prova de fatos que aconteceram lá atrás, né? Sim, com certeza, porque o ambiente é o mesmo. A documentação até então vigente exige análise dos riscos físicos, químicos, biológicos, não contempla análise do risco ergonômico. Então, sim, se a gente tem algum cliente, por exemplo, que tem alguma situação ergonômica, que a empresa não tem o laudo, não tem essa avaliação, mas que, quando fez o PGR, identificou o risco ergonômico, a gente consegue utilizar essa documentação antiga para aproveitar lá atrás e fazer uma relação. Olha, a mesma situação analisada hoje, com base nessa documentação nova, é aquilo que o meu cliente viveu lá atrás. Né? Exatamente, a atividade é a mesma, então o risco ali ergonômico, o risco de acidente é o mesmo. Então você vai poder, sim, apesar de ter sido feito posteriormente, seu ambiente de trabalho é o mesmo, é mais ou menos o que as empresas fazem às vezes para preencher PPP, né? Exatamente. Às vezes você tem lá, eu não tenho laudo de 2005, tá, mas você tem um laudo de 2010, e aí a empresa declara que o ambiente de trabalho, né, não teve modificação ao longo desses anos. Sim, essa é uma coisa que o advogado vai poder trabalhar, né, novas teses e trazendo isso para a discussão, porque a gente vai ter novas identificações de risco, inclusive, como eu disse, com classificação de probabilidade e gravidade da lesão. Né? Então, essa é uma questão interessante.
porque eu vou ter classificação de probabilidade e gravidade da lesão. Então, isso vai ajudar muito a você conseguir verificar essa situação. Com certeza. Não tenho a mínima dúvida de que você vai ter um avanço, e aí o advogado... É aquilo que eu falei, por isso que a gente tem que ir lendo, conhecendo, estudando, porque aí vai surgindo esses insights, né? Ó, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, eu posso usar isso como prova, eu posso... Tem que conhecer. E a gente já está se movimentando, né? A verdade é essa. Porque a ideia... Porque a gente vai ter um grande problema, eu acabei nem comentando, um problema que eu digo assim, do ponto de vista operacional, né? Vai entrar em vigor as novas normas e o E-Social em relação à saúde e segurança do trabalho, na mesma época. Então, a empresa que deixar para a última hora, esquece, não vai dar conta. Vai ser E o tudo junto. o E-Social abarca o risco psicossocial, não abarca? Então, essa que é a grande questão. Eles tiraram agora o risco Tiraram ergonômico. também... O E-Social Isso. agora, porque eles simplificaram, né? Uhum. Quando ele foi concebido lá atrás, ele trazia tudo. Eu tinha um curso sobre E-Social, porque ele já foi para entrar em vigor desde da época da Dilma. E é sempre prorrogação, 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 prorrogação. Quando eu dava esse curso, as empresas ficavam desesperadas. Tinha gente que saía de lá quase chorando, porque falava assim, não vou conseguir fazer, porque era um cruzamento de informação, e buscava informação daqui, de lá, não sei o quê. Em relação ao E-Social, sim, a gente teve vamos chamar de uma desregulamentação, uma simplificação. Hoje o E-Social, para mim, qual que é o objetivo? Antigamente eu entendia, com a redação anterior, que o E-Social ele serviria para uma fiscalização da empresa do cumprimento de normas regulamentadoras. Como ele está concebido hoje, eu entendo que o E-Social, com o tempo, ele só vai substituir o PPP. Ele vai ser um PPP instantâneo, vamos chamar assim. Porque ao invés de eu entregar o formulário, o segurado vai entrar no E-Social e imprimir as informações relativas ao seu ambiente. Então, eles fizeram de uma forma que vai constar ali só risco físico, químico e biológico, porque risco ergonômico não gera aposentadoria especial. Então, houve uma simplificação muito grande em relação a essa questão. Aí sim eu entendo que houve uma mudança com um viés de trazer menos informações no E-Social. Tá? Ele está muito parecido, se a gente for olhar o E-Social hoje, ele está muito parecido com as informações que constam de um PPP. Nada além disso. Então, aquele cruzamento que ia verificar, e eu tinha que... Era tão complexo a coisa que eu tinha que declarar o ambiente, aí eu tinha que declarar os riscos do ambiente, eu tinha que vincular o meu trabalhador naquele ambiente, aí eu tinha que fazer a monitorização de acordo, era bem complexo, e tinham regras de validação, se as informações não batessem, não aceitava o evento, né? Como a rede social usa essa terminologia de evento, e aí agora eu tive uma simplificação muito grande em relação a isso. Tá? Vai servir para o trabalhador? Claro que vai, porque os outros agentes, o trabalhador vai conseguir ter acesso, a ideia é essa, que o trabalhador tenha acesso às informações. Mas muito para aposentadoria especial mesmo. Né? O que vai mudar muito é a questão do PGR, isso sim. Porque você vai ter muita informação ali, como eu disse, vai ter probabilidade, gravidade, você vai ter todos os riscos, você vai ter o que a empresa está fazendo, quais foram as medidas adotadas, o plano de ação. Então vai dar para você saber até se a empresa fez ou não o plano de ação, porque ela tem que comprovar se ela fez as medidas, né, treinamento, entrega de EPI, fiscalização e etc. Então, assim, para mim foi um avanço em relação a isso. Torço para que seja aplicado, tá? Porque eu sempre comento isso, às vezes a gente fala assim, as pessoas acham, você vai ter um viés meio empresarial. Não, o viés não é empresarial, o viés é de saúde e segurança no trabalho, porque tendo saúde e segurança no trabalho, melhora para o trabalhador, melhora para a empresa, melhora para o trabalhador porque ele vai ter mais qualidade de vida, vai ter menos doença, menos acidente, melhora para a empresa porque ela vai ter um custo menor
e ela vai ter um trabalhador mais satisfeito e que produz mais. Então, a gente está aliando as duas coisas, acho que dá para aliar as duas coisas e você conseguir tudo isso. E isso tem que ser um convencimento, não é fácil, né? Porque nessa briga capital-trabalho, às vezes não é fácil você convencer nenhum dos lados sobre essas questões. Ô Neto, agora até para a gente encerrar, vou fazer uma pergunta que o Erivelto colocou aqui no bate-papo, é uma pergunta bastante contemporânea ao momento que estamos vivendo. Qual o Claro. impacto do PGR no home office? Porque se já é difícil fazer a gestão dos riscos na empresa, como fica essa Sim. no home office? Então, hoje nós temos a gente já implementou, e eu acho que é uma coisa que as empresas têm que começar a pensar, o trabalhador em home office, eu não tenho controle muitas vezes daquele ambiente, mas eu não estou desobrigado a cumprir as normas de saúde e segurança, né? O que eu quero dizer com isso? A empresa continua sendo obrigada a uma série de coisas e o PGR vai ter que contemplar isso, até pela essa mudança que a gente teve em relação ao Covid, né? O que a gente tem feito hoje em relação a isso em algumas empresas? Eu não tenho como acompanhar diretamente a atividade, mas eu tenho como orientar, eu tenho como fazer treinamentos, eu tenho como fornecer equipamentos. Então, por exemplo, o trabalhador vai exercer atividade em home office, eu tenho como fornecer a cadeira que ele vai utilizar, o suporte do computador, um teclado e mouse para que ele não fique digitando no notebook, que a gente sabe que isso é prejudicial, né? Eu tenho como algumas empresas, inclusive, fornecendo mobiliário, tá? Então, assim, é uma tendência do mundo moderno. Hoje, a gente tem um produto, inclusive, a gente faz na empresa, que a gente fala de gestão de saúde e segurança em home office, tá? É claro que tem que ter autorização do trabalhador, mas se o trabalhador autorizar, até em ir no local de trabalho dele para ver as condições, se for o caso, dentro da casa dele, tá? É claro que eu tenho que ter uma autorização dele para fazer isso, não posso invadir a casa e obrigar ele a me receber. Mas se houver um consentimento, a gente tem que fazer isso, tá? E tudo documentado, né? Aquilo que eu falei, eu sou, talvez por ter essa formação jurídica, eu gosto muito disso. Eu acho que você tem que fazer as coisas e tem que documentar o que você está fazendo. Não dá para você só fazer, né? Então tem que ter a documentação. Então eu posso fazer uma cartilha para esse trabalhador, eu posso fazer com que ele participe de treinamentos, eu posso controlar a jornada de trabalho, porque ele está logado num sistema. Então, por exemplo, eu posso falar, olha, você não pode passar de 8 horas logado no sistema. Se você passar disso, é hora extra, né? Hoje tem vários mecanismos, até de derrubar o sistema, se for o caso. O cara cai o sistema dele se ele passar de um determinado tempo. Orientação sobre postura, orientação sobre necessidade dele fazer pausas, dele ter que se levantar, não ficar o tempo todo sentado, orientações sobre o ambiente. Vocês devem ter ouvido aqui, por exemplo, que a minha filha estava chorando, deve ter vazado aí, não é impossível, porque eu estava ouvindo. Então, assim, inclusive isso, porque quando eu estou em home office, eu tenho outras coisas acontecendo, né? Então ele precisa saber como lidar com isso, questão de reunião, questão de uso de câmera. A gente tem que ter um cuidado em relação a isso, uso de imagem com redes sociais, hoje tem um problema, né? Então a gente tem que dar todas essas orientações. Hoje a gente tem a questão da LGPD, que tem que ser abarcada por tudo isso. Então, assim, tem uma série de questões que a gente tem que fazer essa gestão e a parte de saúde e segurança do trabalho está envolvida diretamente em relação a isso, né? Mas a gente não pode ignorar. Não é porque ele não está no meu ambiente que eu não tenho responsabilidade sobre ele. Essa é uma visão que as empresas têm que ter, né? Ele não está no meu ambiente físico, mas ele continua sendo meu colaborador. Principalmente porque existe uma diferença, né, entre home office e teletrabalho, que muitas vezes as pessoas tratam como sinônimo e não são. Para a legislação trabalhista não é, né?
O teletrabalho é uma coisa, é um contrato de trabalho diferente, e o home office é um trabalhador num contrato normal, só que ele fica parte da atividade dele em casa, parte na empresa, ou às vezes tempo só em casa. E a tendência é que isso se torne cada vez maior. Tá? Eu tenho muitas empresas hoje que eu tenho contato que elas têm falado que parte dos trabalhadores não vão voltar para a atividade presencial. Diminui muito o custo da empresa, né? Diminui custo com luz, diminui custo com transporte, diminui custo com aluguel de sala, com uma série de coisas, e muitos trabalhadores estão pedindo para as empresas para continuar em home office, porque ele tem um contato maior com a família, ele consegue organizar os horários dele, ele consegue levar o filho na escola, agora não tem, né? Mas consegue fazer alguma coisa com... Então, assim, é uma nova tendência. Acho que o home office ele já ia acontecer em algum momento, e a pandemia só fez uma antecipação, né? A gente meio que foi empurrado. Tinha muita empresa que tinha medo do home office, essa que é a verdade. Medo de que o trabalhador não ia produzir, que em casa ele não ia fazer igual, e me parece que esse medo, tanto que eu tenho empresas hoje, principalmente de auditoria, que estão em home office desde o começo da pandemia, e não voltaram para as atividades presenciais. Né? E a tendência é que volte só ano que vem. Banco, então, né? Eu não sei se aí está acontecendo, aqui em São Paulo, aí acho que está a mesma coisa, né? A maioria dos bancos estão abrindo 4 horas, né? Aqui está das 10 às 14. E eu converso com o pessoal, eles falam, nós não vamos voltar provavelmente ao horário normal, né? Então, e o banco demitindo, reduzindo o pessoal, transferindo coisa para caixa eletrônico. Então, assim, é uma tendência. E as empresas precisam se preparar para isso, sem ignorar a sua responsabilidade em relação à saúde e segurança do trabalho. Só um caso real, só para encerrar, já falei muito, né? Já até passou do tempo. Mas um caso real que aconteceu, uma trabalhadora ingressou com uma ação recente, tá? Foi antes da pandemia, se eu não me engano, que ela ingressou com a ação. Ela trabalhava em home office já antes, e ela sofreu um acidente na hora do almoço com um cálice de vinho. E ela teve um traumatismo e cortou um tendão. E ela entrou com uma ação porque ela estava no horário de trabalho. E aí o advogado estava discutindo lá, tá, você estava no horário de trabalho, mas o que você estava fazendo com um cálice de vinho no horário de trabalho? Porque a coisa era, ela quebrou o cálice na hora que ela foi lavar e se cortou. Então, é esse tipo de discussão que a gente vai passar a ter. Né? Até onde vai esse limite do acidente de trabalho? Porque a legislação previdenciária fala que nos horários de refeição e descanso, o trabalhador está trabalhando. Então, teoricamente, é um acidente de trabalho. Né? Mas lavando um... Então, assim, isso é uma coisa muito nova. A gente vai ter que ver qual vai ser a interpretação da justiça do trabalho e do direito previdenciário, né, em relação a essas questões. Mas as empresas têm que se preparar. Talvez eu resolveria um problema desse para uma empresa se ela tem uma cartilha dizendo não pode beber vinho no almoço em casa enquanto você estiver no horário de trabalho. Me parece uma coisa meio óbvia, mas às vezes é necessário esse reforço num documento para que fique claro ali que a empresa não está permitindo e não concorda com uma coisa dessa. Temos que repensar em tantas coisas, né, Neto? Porque a legislação muda, as condições de trabalho, as relações de trabalho, as relações entre as pessoas, tudo mudando e a gente tendo que agregar isso tudo e tentar, né, transformar, na verdade, o processo, né? Igual a Roberta está falando e eu concordo. Toda vez que você conversa com a gente é sempre uma novidade, bastante informação, mas são todas muito claras, né? Que a gente já vai imaginando como fazer em cada um dos clientes, já vai visualizando assim, né? Nesse processo fazer isso, naquele fazer. E a gente agradece. Nós ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre o tema, sobre a oportunidade para os advogados previdenciaristas, né? Eu acredito até que na pós do IEPREV você deve abordar esse tema lá na empresarial previdenciária. Sim. Semana que vem a gente vai ter a Ana Paula aqui falando sobre esse tema. A gente pode até abordar sobre isso, sobre como o advogado previdenciarista na prática pode inserir, né? Nesse lado todo. Porque a gente... Várias coisas que eu falei aqui, claro, muito se aplica a quem advoga por segurado e muito se aplica a quem advoga por empresa.
E hoje, na prática, nós temos poucos advogados especializados em consultoria previdenciária para empresas. Geralmente, o advogado trabalhista não gosta do tema, né? E grande parte dos problemas hoje é na relação entre o segurado e a previdência. E aí, às vezes, é um nicho de mercado para o advogado estar se introduzindo. E sempre eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas, principalmente advogado, acham assim, é só multinacional que vai ter advogado especial. Não é verdade. Tá? Esses problemas previdenciários acontecem em todo tipo de empresa. Eu tenho empresa com 10 funcionários que tem limbo. Ele tem 10 funcionários, ele vai precisar de alguém que entenda aquela situação e dê uma solução para ele. Às vezes, para esses, é mais importante até do que para uma multinacional, porque a multinacional absorve o custo e está tudo certo. Agora, para essa pessoa que tem 10, 15 funcionários, uma ação regressiva, um limbo, pode custar a empresa dele. Então, essa é uma questão bem, bem importante, e aí você pode atuar e se especializar. Esse conhecimento sobre normas e meio ambiente de trabalho, ele vale para as duas, vamos dizer assim, para os dois lados, né? Vale tanto para o trabalhador, quem advoga por trabalhador, quanto para quem advoga por empresa. Então é bem interessante e é um tema que a gente, como você disse, ficaria aqui a noite inteira discutindo, porque é um tema muito amplo. Não dá para a gente esgotar o tema em relação a isso. E foi até uma sugestão de uma das nossas inscritas de uma palestra para trás, que para falar sobre esse assunto, você já tinha falado IEPREV também, e é muito interessante realmente. Neto, preciso de um número para o sorteio, de 1 a 42. Nossa, vamos lá. Bom, vou falar o aniversário da minha filha, o dia que ela nasceu, então. 23. Foi em março que ela nasceu até, não foi? Foi em março, agora, no meio da pandemia. Foi bem legal, né? Tem que ir para o hospital de máscara. Você imagina, no comecinho da pandemia. Foi bem no começo. Marília Figueiredo Silva. Está presente? Achou ela aí, Roberto? Marília Weisser Figueiredo Faria Souza. Isso. Está presente aqui. Está constando como presente. Será que ela tem que... Marília? Marília, manda um oi pra gente, por favor. Talvez ela não seja presente. Está presente. Se ela tivesse saído, o nome dela já teria certo. Aqui como participante. Sim, sim. Quando sai, ele sai. Então tá bom. Marília, parabéns, que acabou de ganhar um livro do professor sobre um tema importantíssimo para todos nós, né? Perícia médica. Neto, obrigada mais uma vez. Foi excelente, um assunto fascinante. E ficamos aqui hoje e na quinta-feira que vem com a nossa amiga Ana Paula Fernandes falando sobre a advocacia empresarial previdenciária. Agradecemos todos pela presença de hoje. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite mais uma vez e sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição para a gente poder conversar e tratar desses temas, porque é bem interessante, até as perguntas que o pessoal faz, que vocês fazem, também, vocês acham que a gente não capta nada? Sim, porque vai abrindo e você vai pensando e vai trazendo, então, essas oportunidades da gente discutir esses temas são bem, bem importantes. Então, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade e muito obrigado e parabéns pela iniciativa, né? Eu tenho acompanhado todas as quintas, né? Vocês trazendo esses temas relevantes do direito previdenciário, e o pessoal tem que aproveitar e acompanhar, porque tudo muito relevante e temas atuais, né? Então, tem que estar sempre se atualizando. É uma oportunidade, de forma gratuita, não é toda hora que a gente acha, né? Agora deu uma parada nas lives, ninguém aguentava mais, né? Na verdade, nossa, no começo era todo dia, né? Aí agora tem os horários, os dias certos, e eu tenho acompanhado, acho que vocês falaram, inclusive já falaram de LGPD, que eu vi, né? De marketing reabilitação. jurídico,
bem habilitação. legal. O pessoal tem que aproveitar. Mas obrigado, Não, viu? Neto, agradeço muito a sua presença, agradeço a presença de todos os participantes. Algumas pessoas acabaram ficando sem respostas, algumas perguntas, mas a gente tem um tempo limitado, a gente infelizmente não consegue estender aqui à noite. Aproveitem para seguir o professor nas redes sociais, mandem mensagem para ele, aí conforme ele for tendo um tempinho na agenda, ele vai respondendo vocês. Sim, pode mandar lá. O perfil dele no Instagram é João Optis Neto. O nome dele está ali na tela, eu também já coloquei aqui nos comentários, então acompanhem o professor lá, caso tenham alguma dúvida relacionada ao tema da palestra de hoje, mandem lá, que vai respondendo aos poucos, né, Neto? Quando na medida do tempo, do possível, a gente vai respondendo. Com Mas paciência, né? não fica ninguém sem resposta, a gente dá um jeito e responde todo mundo. Isso, agradeço a presença de todos, mais uma vez, obrigada, Neto. Quando essa pandemia acabar, fazemos questão que você esteja presente aqui pessoalmente em Pinda. Com certeza. Agradeço o pessoal da UAB também que trabalhou aí nos bastidores. Esperamos vocês na quinta-feira que vem. Obrigado. Boa noite.